E aí, aluno, tá gostando da aula de História, falando sobre a guerra? Pois é, eu, professor Beto, estarei aqui agora fazendo a revisão com vocês. E esse assunto que vocês estão estudando, ele é fundamental para entendermos o século XX e essa transição do século XX para entendermos até o que está acontecendo hoje no mundo. Porque o mundo hoje discute uma coisa, discute outra lá, que são reflexos dessa Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial que vai ser sucedida pela Guerra Fria, e essa Guerra Fria que ainda tem vestígio até hoje dentro da disputa. Hoje os países eles tentam se juntar em blocos econômicos para tentar se proteger economicamente, porque outra guerra que existe é o mercado, o chamado mercado. Então esses países eles tentam trabalhar dentro dessa maneira. E é algo que eu quero que vocês observem. As guerras, elas são travadas, às vezes, não pela vontade do povo, mas pela vontade dos seus governantes. E seus governantes, eles vão fazer um convencimento desse povo a entrar numa guerra. Na tela para vocês, porque nós estamos na aula de revisão, aula 19.2, eu sou o professor Beto, estou com vocês aí nesta aula, Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Olha aí, os antecedentes da guerra, nós vimos que resultados da disputa mal resolvida da Primeira Guerra Mundial podem ter levado à Segunda Guerra Mundial. O para Adolf Hitler despertar um sentimento de revolta da população, apelando para o orgulho nacional. Então, ele vai utilizar esse orgulho nacional da população para a população dizer: você é meu mito, 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 e vai para a guerra com o mito para morrer na guerra, porque ele achava que o orgulho nacional seria a parte de levar os alemães a este conflito, a combater esse conflito. E ele leva a Alemanha toda para o caos. A Liga das Nações acabou sendo controlada pelos representantes da Inglaterra e da França, mas a Liga das Nações não consegue evitar uma nova guerra. Ela foi criada pela nova guerra, igualmente a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ele é criado para evitar uma nova guerra. E será que ele vai conseguir evitar uma nova guerra? O expansionismo das ditaduras, o governo totalitário da Alemanha, da Itália e o regime militar do Japão, a Inglaterra e a França adotaram no início uma política de apaziguamento. Mesmo com a expansão da Inglaterra, eles não queriam guerra. Eles queriam apaziguar. A expansão japonesa, a expansão italiana, a expansão alemã, elas vão acontecer, eles queriam apaziguar. Só que eles viram que não dava. Com a invasão da Polônia, vai ser crucial para que a França e a Inglaterra declarassem guerra à Alemanha. A invasão da França foi crucial. Por isso que a guerra começa em 1939. Movimentos decisivos do confronto. Primeiramente, nós tivemos ataque alemão à Polônia. A Inglaterra e a França vão declarar guerra à Alemanha. Depois nós tivemos a primeira fase da guerra, onde a Alemanha foi a grande vitoriosa, nessa rápida e eficiente ofensiva alemã, que vai de 1939 a 1941. Então, eles vão, a Luftwaffe, a British, vão assim de todo os Panzer, vão dominando a guerra e vão destruindo tudo que se tem pela frente. Todo mundo tinha medo da Alemanha na Europa. A segunda fase, nós temos aí marcada pela entrada da União Soviética e depois dos Estados Unidos, pela mundialização do conflito. Agora o conflito deixou de ser só na Europa, ele passou a ser na América. O próprio Brasil vai participar da guerra, reativando seringais da Amazônia e mandando os pracinhas para lá. A ofensiva alemã, a guerra relâmpago, a Blitzkrieg, nome difícil, né, alemão, os tanques alemães, os Panzer, e não se podemos deixar de falar na Luftwaffe. A Luftwaffe era a Força Aérea Alemã, a Força Aérea muito treinada, muito potente. Os caras começaram a pilotar até à noite, que não era normal, para atacar a Inglaterra. Os caras vão atacar a Inglaterra, vão bombardear a Inglaterra, a Luftwaffe. Vão vencer até os radares que foram criados. Mas agora é hora da atividade. Faça a atividade que eu já volto com vocês.
Guerra. O que é uma guerra? Numa guerra, nós temos generais e governantes que se odeiam, mas não brigam entre si. E nós temos soldados que não se odeiam e nem se conhecem, mas que brigam entre si e se matam. Nas minhas redes sociais, esses dias eu coloquei uma animação mostrando os conflitos desde o homem da caverna, esses conflitos. Historicamente, a Europa ela foi palco de infinitas guerras históricas. Infinitas guerras históricas. A Europa se teve mais guerras do que os países asiáticos já tiveram em sua história. E a Europa, elas vão ter infinita guerra. Hoje, o maior exército organizado do mundo está sendo o exército da China. Recentemente, o governo brasileiro fazia uma visita à China, e ele é recebido pelo aquele exército, uma potência muito grande. Os Estados Unidos têm medo de chegar a uma terceira guerra mundial, porque os Estados Unidos têm um poderio muito grande, mas teria que enfrentar a China e a União Soviética do outro lado, que tem um poderio militar muito grande. E a Segunda Guerra Mundial, ela se deu dentro desse contexto. A Alemanha querendo fazer o Terceiro Reich, perseguindo os judeus de seu território, perseguindo ciganos. Muitos artistas, eu estava assistindo uma série, por questões legais do YouTube, eu não posso falar da série, porque ela é do streaming, não se pode citar o nome da série, mas a série ela contava um pouco da história de um grupo de norte-americanos que eles foram para a Europa detectar poetas, escritores, artistas que queriam fugir da perseguição nazista, principalmente alemães. Na Alemanha nós temos mentes brilhantes. E eles vão começar a fazer extradição desse povo, de vários artistas, de vários escritores. A escola de Frankfurt da Alemanha produziu muitos bons filósofos. E alguns desses filósofos vão fugir da Alemanha, da perseguição. O próprio Picasso, o próprio Albert Einstein, vem de lá, dessa fuga para a América. E a América vai ser esperta, ela vai abraçar essas mentes. Ela disse, eu quero essas mentes comigo. Eu quero essa arte, eu quero essa cultura. Ela levou para os Estados Unidos, para proteger essas mentes de não morrerem na guerra. E a Alemanha, quem pensava diferente, escrevia diferente, era perseguido. Era perseguido e era morto. E aí se deu a guerra. Vamos lá. Nossa questão, a primeira questão. A primeira questão, ela fala o seguinte aí, ó. Tomar aqui uma água. Hidratar a garganta aqui, que está roçando. Podemos apontar como uma das principais causas da Segunda Guerra Mundial. O que foi? A rivalidade política de militares entre a Alemanha e a Itália no final da década de 30, o surgimento e fortalecimento da década de 30 de governos totalitários da Europa com o objetivo de expansionistas militares, a política expansionista da França, que invadiu e conquistou vários territórios na Europa, na África e no final da década de 30, ou a aliança militar estabelecida entre a Itália, a Alemanha e Estados Unidos no começo da década de 30, ou o domínio judaico na Europa. Podemos apontar uma das principais causas. Lembra que na aula passada nós falávamos, em aulas passadas aí, que não foram só uma, foram várias, falávamos sobre governo totalitário. O que era um governo totalitário? Como é que o fascismo italiano, como é que o nazismo alemão surge na Europa? E vimos também governo totalitário aqui no Brasil. Getúlio Vargas, a partir de 1937, ele vai se juntar com o movimento nazifascista que estava aqui no Brasil, chamado integralismo,
E ele vai se juntar com os integralistas e vai formar um governo centralizado. Mas dentro de uma política trabalhista que fazia nem entrar pelo socialismo, nem entrar pelo capitalismo propriamente dito. Mas Getúlio Vargas entra, conversa. O movimento integralista, tanto é que o movimento integralista ele cresce no Brasil e ele tenta implantar governos totalitários dentro do Brasil, dentro de ditaduras, defendendo essa ditadura do governo totalitário. E na Europa esses governos totalitários eles estão dominando, por isso que a resposta dessa aí justamente a letra B, o surgimento e fortalecimento da década de 30 de governo totalitário na Europa com objetivo de expansionista e militar. Vamos lá para a segunda. Qual das alternativas abaixo aponta o marco inicial da Segunda Guerra Mundial? Falei isso aí, no finalzinho da aula eu falei para vocês. O ataque de Japão à base militar norte-americana de Pearl Harbor, os diversos bombardeios britânicos à cidade alemã, a invasão da Polônia pelas Forças Armadas Alemãs em 1º de setembro de 1939, o estabelecimento de acordo militar entre a Alemanha, Itália e Japão, o expansionismo japonês que invade a China, forçando a Inglaterra a entrar na guerra. E aí? Qual foi o grande estopim? Vamos colocar aqui o estopim. Nós vimos que o estopim da Primeira Guerra Mundial foi a morte do Francisco Ferdinando. E qual foi o estopim da Segunda Guerra Mundial? O estopim da Segunda Guerra Mundial, e olha que a Alemanha já estava passando por processo de expansionismo, mas quando ela invade a Polônia, que fazia parte de uma defesa aliada, aí a Inglaterra e a França, elas resolvem atacar a Alemanha. A dizer, Alemanha, nós estamos em guerra contra você. Só que a Alemanha, ela tem um poderio militar muito maior de que a França e a Inglaterra, ela vinha se preparando para a guerra. Ela vinha se preparando. Tanto é que Hitler depois vai dominar a França. Agora não tem mais trincheira não, não vamos fazer trincheira não. Agora nós vamos fazer a guerra relâmpago. Vai, toma ali a França. Lembra da foto dele lá em frente da torre francesa mais famosa, a Torre de Eiffel, lá? Pois é, ele invade a França. Tem um determinado momento que fica basicamente a Inglaterra lutando contra a Alemanha. E a Alemanha começa a bombardear a Inglaterra começa a ficar doida ali, começa a tentar fazer o seu radar para se proteger, mas ela não vai lá e domina. Então, a resposta correta daí é a letra, na tela para vocês, é a letra C. A letra C, é a invasão da Polônia pelas Forças Armadas Alemãs em setembro de 1939. Vamos para a próxima. A Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, adquiriu caráter mundial a partir de 7 de setembro de 1941. 7 de setembro. Parece data do Brasil, né? 7 de setembro. Por quê? Característica mundial. 7 de setembro de 1941. Os russos tomaram a iniciativa de anexar os estados bálticos. Os alemães invadiram o litoral do Mediterrâneo na África. Os franceses, por determinação do Marechal Pétain, ocuparam o sudeste da Ásia. Os chineses cederam a maior parte do seu território às tropas do eixo? Ou os japoneses atacaram a base norte-americana de Pearl Harbor? Os americanos, como bom país capitalista, eles se dizem neutros na Segunda Guerra Mundial. Estão neutros, a guerra começa em 39. Então passa 39, aí tem a invasão da Polônia, passa 40, a Guerra Relâmpago começa a tomar, Paris é tomada em 1940, e até aí os norte-americanos só estão fazendo isso, estão buscando cabeças pensantes dentro da Europa, mas eles estão ali. Olha ali a pergunta para vocês, olha ali na tela para vocês.
Então nós estamos aí em 1941, 7 de setembro de 1941. Qual é o acontecimento que vai ser fundamental? Então vem comigo aqui. Norte-americanos estão tranquilos, estão ali e tal. E de uma hora para outra, meus queridos alunos, os japoneses decidem atacar não o Atlântico, porque os Estados Unidos, se você olha os Estados Unidos, ele vai do Atlântico ao Pacífico. Ele atacou a parte do Pacífico, atacou a base norte-americana de Pearl Harbor, que ficava lá no Havaí. E essa base norte-americana ninguém esperava. Tem até um filme, eu acredito que está no YouTube, ó, no YouTube pode falar. Tem um filme chamado Pearl Harbor. Assistam esse filme para vocês terem uma noção do que foi o ataque da base norte-americana de Pearl Harbor. Assistam esse filme. Ele é muito interessante, que fala desse ataque. Então, na tela para vocês, que a resposta correta é justamente a letra E. Os japoneses atacaram a base norte-americana de Pearl Harbor. Aí, em 7 de setembro de 1941, logo em seguida o Congresso vai... E basicamente, vamos dizer aqui que em 1942, efetivamente os Estados Unidos entram na guerra. Então ele vai ficar 42, 43, 44, 45. Mas... o Hollywood diz que eles foram grandes vencedores. Eles vão querer se vingar do Japão, vão soltar bomba atômica lá dentro do Japão. Eles não deixaram barato não esse ataque da base norte-americana de Pearl Harbor. A hora do Enem. Chegou na hora do Enem, agora vamos para a hora do Enem, queridos alunos. E olha aí, ó. Lembra que eu falei para vocês a figura do Capitão América dando um murro no Hitler? Como se os norte-americanos fossem o grande vencedor da guerra. Tá? As pistolas alemães batendo no escudo do Capitão América e não atingindo ele. O grande herói. Com sua entrada no universo dos gibis, o capitão chegaria para apaziguar a agonia. O autoritarismo militar e combater a tirania. Claro que em tempos de guerra, um gibi de um herói com a bandeira americana no peito, aplicando o soco no Führer, só poderia ganhar destaque. O sucesso não demoraria muito a chegar. Então, o Capitão América, o capitão que foi construído na Segunda Guerra Mundial. A capa da primeira edição norte-americana da revista do Capitão América demonstra sua associação com a participação dos Estados Unidos na luta contra a Tríplice Aliança, na Primeira Guerra Mundial, o regime totalitário na Segunda Guerra Mundial, o poder soviético durante a Guerra Fria, o movimento comunista na Guerra do Vietnã ou o terrorismo internacional de 11 de setembro de 2001. Claro, meus queridos, o Capitão América mostra ali o poder contra o totalitarismo. Por quê? Norte-americanos precisavam criar uma figura que fosse um herói de guerra. E aí eles criam o Capitão América. Capitão América é como se os Estados Unidos que tivessem derrotado Hitler. E não foi. Foi a União Soviética que derrotou Hitler, não os Estados Unidos. Na tela para vocês que a resposta correta é a letra... É justamente a letra B, o regime totalitário, lá do nazismo, na Segunda Guerra Mundial, que retrata. E olha o material complementar da aula de hoje. Não esqueça de ler o nosso material complementar. Assistir o documentário sobre a ofensiva alemã do primeiro episódio. A ofensiva alemã. Pessoal, esse daqui é um material que eu acho interessantíssimo. Do Brasil Escola. Tá? Assistam esse material. É muito interessante. Está lá para vocês um documentário aí sobre essa ofensiva alemã. Disponível aí nesse endereço para vocês. Tá bom? E chegamos mais ao final da nossa aula, mas é o primeiro capítulo sobre a Segunda Guerra Mundial. A gente ainda tem muito assunto para tratar sobre a Segunda Guerra Mundial. Tá bom? Ok? Espero vocês na próxima aula. Até lá.